Graça e paz, meus irmãos. O momento da ceia é um momento muito especial para mim, muito solene. Isso toca o meu coração e volta os meus olhos para o passado, onde o nosso Jesus Cristo nos comprou e nos tornou salvos, livres, nos fez filhos de Deus, quando cremos nesse sacrifício. Vamos orar, Pai amado. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor. Estamos com os nossos irmãos que um dia foram alcançados pela Tua graça e creram na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. E agora comungam conosco num culto de louvor e adoração. Venha, Senhor Deus, revelar a Tua palavra em os nossos corações, nas nossas mentes. Dá-nos a graça, Senhor, de compreendermos a Tua palavra, de internalizarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Um rapaz, certa ocasião, entrou numa loja e viu um senhor no balcão. E ele ficou maravilhado com a beleza do lugar. E perguntou: Senhor, o que se vende aqui? Os dons de Deus, respondeu-lhe o Senhor. Quanto custam? Voltou a perguntar. Não custam nada. Aqui tudo é de graça. O rapaz, maravilhado com tudo aquilo, viu nas paredes, contemplou que haviam jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas da salvação, muita sabedoria, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons. O rapaz, maravilhado com tudo aquilo, pediu: por favor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro grande de fé para mim, meus amigos e família. Então o Senhor preparou tudo e entregou-lhe um pequeno embrulho que cabia na palma da sua mão. Incrédulo, o rapaz disse: mas como pode estar aqui tudo o que pedi? Sorrindo, o gentil Senhor lhe respondeu: meu jovem, na loja de Deus não vendemos frutos, só sementes, plante-as. Meus irmãos, eu tenho aqui nas minhas mãos, vocês estão com a Bíblia aí? Com a Bíblia? Física ou no celular? Todos têm? Eu estou aqui com a loja de Deus nas minhas mãos. E vocês estão com a loja de Deus em cada mão, aqui presente. E a loja de Deus é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. E a semente está aqui e será semeada nessa manhã de graça e pela graça
aos nossos corações. Essa semente não corruptível, esta semente que não se deteriora, não se corrompe, não apodrece, ela foi prometida lá no Gênesis. No capítulo 3, 15, quando Deus, conversando com Satanás, faz a primeira promessa: da semente da mulher nascerá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Esse esmagar aqui, que a gente às vezes não compreende muito bem, significa poderio, significa força, vitória total, cabal, aniquilamento, terra arrasada. Esmagará a cabeça da serpente. E esse vencedor, esse vitorioso, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é de Jesus e dos seus seguidores que quero tratar nesta manhã, que espero seja muito abençoada para os nossos corações. Antes mesmo do sacrifício, da sua morte na cruz, no seu ministério, essa serpente, o diabo, já tinha medo de Jesus. Certa ocasião ele encontra um cidadão que morava nos sepulcros, vivia acorrentado, dado a sua periculosidade. Jesus, quando conversa com ele, pergunta assim: qual é o teu nome? Legião. É muito diabo dentro de mim. E quando Jesus se aproxima dele, ele diz assim: peraí. O diabo falou: peraí, não me atormente. Não me atormente. E não me faça sair desse território. Já tinha medo de Jesus. Sabia que estava diante do vencedor, diante do Cristo, diante do Rei eterno. O diabo sabe e treme diante de Jesus. E Paulo diz a Timóteo: guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam toda honra e poder para sempre. E lá no Apocalipse, João escrevendo, colocando no pergaminho essas palavras maravilhosas: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Ele é o Cordeiro. Como que um cordeiro, uma ovelha, pode ser vencedora? Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos vencedores. Meus irmãos, a missão de Jesus
nesta terra foi para resgatar o pecador da escravidão do pecado. Escravidão do pecado. E meus queridos presentes aqui, os que estão vendo pela internet, tudo é tão relativizado hoje que nós não compreendemos, não sabemos e não damos a importância ao pecado. Tudo é relativo. Nas biografias dos homens do passado, nós vamos encontrar homens que choravam diante de Deus pelos seus pecados. Sentiam-se sujos, imundos diante de Deus. Eu não vejo mais homens, nem mulheres, ninguém chorando pelos seus pecados. Sabe por quê? Relativizou-se tudo. Tudo é relativo. As coisas começaram a mudar de nome. Pecado não é mais pecado, é um desvio de conduta. E veio a psicologia e vieram os formadores de opinião, os incrédulos, os ateus, os ideologistas, para colocar na nossa mente e nosso coração que nós não somos pecadores. Tudo é relativo. Um preso hoje não é mais chamado de preso, é de apenado. Uma criança bandida não é mais um perverso matador ou roubador, é alguém que está desencaminhado. Dr. Carl Menninger, um psiquiatra americano, escreveu um livro com o título O que é feito do pecado. Ele, como psiquiatra, ele diz assim: saúde mental e saúde moral são idênticas e que a única maneira pela qual nossa humanidade sofredora, conflitante e ansiosa possa esperar a prevenção das doenças mentais é através do reconhecimento da realidade do pecado. Ah, eu estou doente. Vai ao médico. Houve um diagnóstico. Ah, isso é lá o seu passado, lá isso, é aquilo. Não diz que é o pecado. Ele não pode dizer que é o pecado. Infelizmente, nos nossos púlpitos também, dificilmente se ouve sobre o pecado. Graças a Deus que aqui na nossa comunidade nós não temos medo de falar o que diz a palavra de Deus. Dr. Niebuhr, um teólogo americano, disse: proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio da ministração de um Cristo sem a cruz. É isso que o liberalismo tem pregado ao longo do tempo. Que é feito do pecado. George Thomas, um pregador inglês, apareceu um dia em sua igreja e trouxe para o púlpito uma gaiola com 3 pequenos passarinhos
dentro. Era inverno e os passarinhos estavam com frio e com medo. A pessoa ficou assustada, esse pastor está ficando meio... Trazer uma gaiola. Às vezes nós temos dificuldade para entender as coisas e a gente precisa ilustrar. Jesus foi o maior ilustrador de sermões que eu já vi. Porque ele contava histórias e as pessoas aprendiam pelas histórias o significado do assunto. E o pastor Thomas pôs ali, e naturalmente a indagação logo veio. Que é isso, pastor? Aí ele contou e disse assim, olha, encontrei um menino com essa gaiola. E eu perguntei para ele, menino, o que é que você quer fazer com esses passarinhos? Ele disse assim, eu vou me divertir com eles. Mas você cria passarinho? Não, eu quero me divertir com eles. Mas como você quer divertir com ele? Ele disse assim, eu quero arrancar as penas dele. E eu quero vê-los morrer. Aí o pastor Thomas disse assim, eu quero comprar os passarinhos. Ele disse, mas por que o senhor quer comprar um passarinho? O senhor é um idoso, velho, por quê? Ele disse, eu quero comprar um passarinho. Ele disse, mas esse passarinho não vale nada. Ele disse, eu quero comprar. Deu dinheiro para o menino e trouxe a gaiola para o púlpito. Aí ele deu continuação ao seu raciocínio. E o pregador George Thomas ilustrou para a compreensão dos ouvintes com o seguinte diálogo entre Jesus e Satanás. Um dia Jesus e Satanás estavam conversando e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo com as pessoas aqui na terra. Ele respondeu, estou me divertindo com elas. Ensino a fazer bombas e a matar, a usar revólver, a odiar umas e outras, a casar e a divorciar, ensino a abusar de criancinhas, ensino jovens a usar drogas, a beber e fazer tudo o que não se deve. Estou me divertindo muito com eles. E Jesus perguntou depois, o que você vai fazer com eles? Vou matá-los e acabar com eles. Jesus perguntou, quanto você quer por eles? Satanás respondeu, você não vai querer essas pessoas. Elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas. Elas não vão te amar de verdade, vão bater e cuspir no teu rosto, vão te desprezar e nem vão levar em consideração o que você fizer. Quanto você quer por elas, Satanás? Aí ele disse, quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue. Trato feito. E Jesus pagou o preço da nossa liberdade. Quero fazer uma observação aqui. Praticamente nasci dentro de uma igreja evangélica. Fui batizado muito cedo. Leio a palavra de Deus há muitos anos. Mas eu não tinha observado uma coisa. E só agora, há poucos dias, isso me foi revelado pela palavra de Deus. O diabo não chama os seus seguidores, os seus súditos, pelo nome. Não chamam. Chamam pela qualificação que o diabo
dá a eles. Lá vai o assassino, lá vai o bandido, lá vai o psicopata, lá vai o traidor, lá vai o infiel, lá vai o bêbado, e assim ele vai, usando a qualificação das pessoas. Ao contrário de Deus, de Jesus, que nos chama pelo nome. Num diálogo com Satanás, o que ele falou? Viste o meu servo Jó. Oh, Jesus! Como é precioso isso! Ele sabe o meu nome. E lá no Apocalipse diz que nós vamos ter um outro nome que está numa pedrinha branca. Ele quer saber do nosso nome, não da nossa qualificação, porque a nossa qualificação ficou na cruz. O profeta Isaías diz no seu capítulo 49:1, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. A menção do meu nome. E Jesus disse, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. A voz desse pastor, do Senhor, do soberano, do Rei. E por que essas ovelhas seguem? Porque ele as leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. No vale da morte não temo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mas o homem natural, o homem sem Cristo, ouve a sua própria voz. A voz daquilo que lhe é prazeroso, do útil, do agradável. E essa natureza adâmica, ela é prevalente na nossa vida. Ela domina a nossa vida. Dr. Tozer diz assim, nós o recebemos como ele é, o Salvador ungido e o Senhor, que é Rei dos reis e Senhor de todos os senhores. Ele não seria quem é se nos salvasse e nos chamasse e nos escolhesse sem que compreendêssemos o fato de que ele pode guiar e controlar as nossas vidas. A nossa alma, meus irmãos, quer um Salvador, mas não quer um Senhor. Quer um Salvador, mas não quer um Senhor. Nas redes sociais hoje, nós temos pessoas que se tornam famosas. E as mais famosas são aquelas que têm o maior número de seguidores. Milhões de seguidores. Hoje nós podemos encontrar seguidores para todas as coisas. Mas nenhum desses homens famosos que tem esses seguidores oferece nada para a pessoa. Basta um clique e você passa a ser seguidor. Mas de Jesus Cristo não é clique nenhum. Não. Seguir Jesus é coisa séria. É coisa muito séria. E ele vai dizer lá em Marcos 8:34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
É assim. Não basta um clique. Não. Primeira coisa, você vai negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É o pleno reconhecimento de que eu não sou nada. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou um pecador. Eu não mereço o teu amor. Eu não sou importante. Porque lá no Éden o diabo colocou no coração do primeiro casal até a mania de Deus, como Deus sereis. Como Deus sereis. Nós temos um senso de importância invejável. Invejável. Negue-se a si mesmo. O que é você? Mas eu tenho um currículo vitae. Currículo vitae é o curso da vida, mas eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho pedigree, eu tenho... Você não é nada. Basta ficar você doente e for para um UTI. Já passei por isso muitas vezes. É como um saco de batatas. Tiram a tua roupa, botam um camisolão, levantam, tiram essa camisola a qualquer hora, mas eu tenho vergonha. Você não é nada. Primeira coisa, nega-se a si mesmo. Segundo lugar, toma a sua cruz. Que cruz é essa? É você ter certeza que a morte é uma realidade, que você vai morrer. E que essa morte é a morte da carne nossa, desse senso de importância, do velho homem que herdou de Adão toda essa natureza pecaminosa, má. Toma essa cruz e seguir a Jesus. Ouvir suas palavras e obedecer com desejo de glorificar a Deus. Às vezes eu me pergunto que tipo de seguidor de Jesus eu sou. Que tipo de seguidor de Jesus você é? O Instagram de Jesus é a Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, você dá um like, você dá uma curtida, ou você faz um comentário. Tem gente que perde tanto tempo seguindo tanta gente. Eu tenho uma página no Facebook muito pobrezinha, muito pobrezinha. E dificilmente eu ponho uma fotografia minha ou de um evento, de uma família, dificilmente. Mas eu coloco pensamentos, pequenas histórias de moral, de civismo. Sabe o que o pessoal gosta? É de fotografia de evento. Não é de ler aquela historinha de moral e dizer, mas que coisa, eu não tinha pensado nisso. Não, nós queremos a diversão. É saber das particularidades da vida de alguém. O Instagram de Jesus. O Instagram de Jesus está aqui. Está aqui.
Facebook de Jesus está aqui. Um pastor, e eu sempre fiz assim, quando ia visitar alguém, eu não levava a Bíblia comigo. Eu pedia a Bíblia. Tinha a Bíblia novinha. Tinha a Bíblia novinha. Era usado. Conta a história que o pastor chegou numa casa, pediu a Bíblia. A irmã trouxe e disse: pastor, achei o meu óculos que eu tinha perdido há tanto tempo. Estava dentro da Bíblia o óculos. Meus irmãos, Deus foi um pai ou é um pai, vamos colocar no passado, queixoso do seu povo, o povo de Israel. Isaías 1:2, ele diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, não me é fiel. Me é fiel. Mas esse Deus que conhece todos, em todo tempo, quando ele ouve a queixa de um filho seu como Elias, um problema de profunda prostração, pedindo a morte, ele diz assim: Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Deus conhece cada um e a história de cada um. Jeremias foi um profeta há 626 anos antes de Cristo, quando ele começou o seu ministério. Jeremias pregando ao povo, era o profeta chorão, chorava diante dos pecados do povo. E esse Deus que conhece tudo e todos, um dia chama Jeremias e diz assim: Jeremias, vem aqui. Você vai ilustrar essa pregação do abandono à minha palavra com a história de uma família, de um povo, de um clã, que são os recabitas, que é o título da mensagem dessa manhã, a fidelidade dos recabitas. Diz assim, Jeremias 35, quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor me disse: Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois, leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça o vinho. Então eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho, copos, e disse: tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam: nós não bebemos vinho. Nós não bebemos vinho, pois o nosso passado, nosso pai do passado, Jonadab, filho de filho de Recaías, disse, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes, não construam casas, nem cultivem a terra,
Não façam nem comprem plantações de uva. Não tenham lugar certo para morar. Moram em barracas a vida inteira para que assim vivam nesta terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Olha a mensagem que está sendo passada agora para o reino de Judá. Obediência. Recabe viveu 300 anos antes deste evento. E a sua casa permanecia fiel à palavra de Jonadab, filho de Recabe. O que isso quer dizer para nós? A palavra de Recabe era mais importante do que a palavra de Deus? Não. Mas nós somos capazes de obedecermos muito mais as palavras de homens do que a palavra de Deus. Nós queremos esse Jesus Cristo como nosso Senhor, mas não como Salvador, mas não como nosso Senhor. Não queremos. Eu ouvi uma oração hoje aqui, que o irmão disse assim: Tu és o dono do meu coração. Senhor significa dono. 8.000 vezes a palavra Senhor aparece no Velho Testamento. 700 vezes no Novo Testamento, como o senhorio de Jesus Cristo. Será que Ele é dono do meu coração? Será que eu sou aquela pessoa que está na personalidade de Jesus? Porque Paulo vai dizer assim: vivo não mais eu, mas Cristo em mim. E a vida que agora vivo na fé pelo Filho de Deus. Quando eu professo essa fé, quando eu aceito que Cristo é o meu Senhor, eu sou um servo dele, filho de Deus, servo de Jesus Cristo. E Jesus disse que os recabitas eram fiéis a Jonadab, mas o povo de Judá não era fiel a ele. O pastor Rogério hoje já falou lá de Filipenses. Quando Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Será que nós somos obedientes a Jesus? Será? Há um hino no Cantor Cristão que eu gostaria até que cantássemos. É sobre nossa obediência a Jesus. Crer e observar. Crer e observar. Crer e observar. Obedecer. Jesus disse mais: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
Jesus veio para fazer a vontade do Pai, obedecer à vontade do Pai. Vou terminando contando para vocês a história de um homem que passava pela beira do porto e viu um bêbado muito embriagado e ele cai na água. E aquele homem, paletó e gravata, ele salta e salva aquele bêbado que, por certo, morreria afogado. Tirou, todo molhado, o estendeu, conversou com ele e deu para ele um cartão de visitas. E disse assim: quando você precisar de alguma coisa, você me procura. Aquele homem guardou aquilo. Sarou da sua carraspana. Tempo depois, chegou num escritório, com guardas na porta, secretária, atendente. E disse: eu quero falar com fulano de tal. A pessoa olhou para aquele homem. Não tinha vestimenta para falar com aquele empresário. Mas o que o senhor quer com ele? Ele tirou o cartão e disse assim: ele me deu esse cartão e disse que quando eu precisasse de alguma coisa, eu poderia vir a ele. Quando a moça viu o cartão, foi e disse, ele foi recebido e diante daquele empresário disse assim: o senhor me salvou. Naquela noite, o senhor me salvou. E agora eu quero trabalhar com o senhor. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. É isso, meus irmãos. Ele me salvou. Agora eu quero que esse meu Salvador seja meu Senhor. Vocês lembram do início, quando eu contei a história da loja de sementes? Lembra? Colossenses 2:9 diz assim: em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Quando eu creio em Cristo, quando eu recebo Cristo, eu recebo a plenitude de Deus. E aí Paulo vai dizer lá em Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A loja de Deus, ela está na sua palavra. E quando recebemos Cristo, nós somos a loja de Deus. Nós somos a loja de Deus. Vamos ficar em pé. Pai amado, essa é a tua palavra que nos revela Jesus Cristo, teu Filho amado. Que nesta manhã, Senhor Deus, o teu Santo Espírito venha tocar as nossas vidas, para que não sejamos nesse mundo autômatos, programados com a programação do mundo, Senhor, mas que sejamos guiados pelo teu Santo Espírito. Choremos diante das vicissitudes desta vida, diante do sofrimento, Senhor Deus,
que às vezes somos até causadores deles, de intrigas. Pai amado, teu sangue foi derramado para nos purificar. Que recebamos isso no nosso coração nesta manhã, Senhor Deus, e confessemos perante Ti que nós somos pecadores e carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Leva cada um dos nossos irmãos agora, ó Deus, para o recôndito dos seus lares, para a intimidade dos seus lares, para a intimidade dos seus corações, Senhor Deus. Que recebamos de Ti essa luz, que é o nosso Salvador, mas que Ele seja Senhor da nossa vida. Senhor da nossa vida. A graça de Jesus, o amor do eterno Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com essa congregação hoje e sempre. Amém. Vão em paz, meus irmãos.